Será que o Fortaleza se transformou em um time de uma nota só, em uma equipe previsível? O técnico Rogério Ceni vai precisar se reinventar? Esse esquema não dá mais certo? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Será mesmo que o Fortaleza precisa se reinventar? Será mesmo que o técnico Rogério Ceni precisa encontrar uma nova maneira de jogar? O fato é que o Fortaleza, há 3 jogos, não marca gols. O fato é que o Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste e parece que o jogo contra o Sport é um ponto de inflexão. E aí, naquele jogo contra o Sport, o torcedor do Fortaleza se perguntava realmente se o time não tinha uma outra maneira, porque o Sport conseguiu encontrar uma maneira para enfrentar a equipe do Fortaleza. E depois aconteceu a mesma coisa contra o Ceará e o Ceará eliminou o Fortaleza da Copa do Nordeste. E na primeira partida na Série A, com o Atlético Paranaense com 7 desfalques, o Fortaleza jogando em casa, embora que o fator casa não seja tão importante agora, uma vez que a Arena Castelão se transforma e outros estádios também sem torcida em campos neutros, mas será mesmo que o Fortaleza tem que viver esse dilema para saber se o esquema não funciona mais, se precisa encontrar uma nova maneira de jogar? O fato é que o Fortaleza há 3 jogos não marca gols, repito, e o Fortaleza não vem jogando bem. E aí o torcedor se questiona como é que pode um time que ano passado fez um grande campeonato brasileiro, conseguindo a sua melhor posição na história, na era de pontos corridos, a 9ª colocação, a melhor colocação de um time nordestino na Série A do ano passado. O Fortaleza teve um 2019 histórico, emblemático, na sua história, conquistas da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense e fazendo essa campanha no Campeonato Brasileiro. Foi um 2019 inesquecível para o torcedor do Fortaleza. E havia ali uma certeza. O técnico Rogério Ceni tinha um time nas suas mãos. Ele sabia o que desenvolver e os jogadores que chegavam entendiam perfeitamente qual era a ideia de jogo do técnico tricolor. Tanto é que alguns jogadores foram contratados e se encaixaram perfeitamente nesse esquema tático, nesse plano de jogo. 2020 chegou e o Fortaleza manteve a mesma postura, a mesma ideia de jogo e o mesmo desempenho. Vide participação na Copa Sul-Americana contra o Independente, maior campeão da América, campeoníssimo da América, um time com uma camisa pesadíssima. E o Fortaleza fez 2 grandes jogos contra o Independente, que pese a desclassificação, a eliminação na Copa Sul-Americana. Mas a performance do Fortaleza não mudou de uma temporada para outra. Aí veio a pandemia e a retomada do futebol brasileiro. Nesses jogos, o Fortaleza, por exemplo, venceu o Clássico e venceu com propriedade, venceu bem, venceu por 2-1 a equipe do Ceará. Só que na Copa do Nordeste, sobretudo nesse jogo contra o Sport, parece que a equipe pernambucana encontrou uma maneira de enfrentar o Fortaleza. E o Ceará aperfeiçoou essa maneira, tanto é que venceu o jogo, desclassificou o Fortaleza, e a equipe do Atlético Paranaense também venceu o Fortaleza jogando muito mal e apresentando, e é bom que se diga, apresentando alguns pontos bem repetidos. Sabe aquela figurinha repetida? O Fortaleza apresentou contra a equipe do Atlético Paranaense. Uma maneira de jogar que está sendo estudada, aliás, deve ter um dossiê do Fortaleza em todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, porque era uma equipe que tinha um plano de jogo muito interessante, um modelo de jogo muito eficaz, que levou o Fortaleza à 9ª colocação da Série A e todo mundo ficou realmente encantado com aquele Fortaleza, que não tinha nenhum jogador extra classe, extra série e que tinha como principal ponto o seu coletivo. O Fortaleza de 2019 é praticamente o mesmo de 2020, é praticamente a mesma versão. O técnico é o mesmo e a concepção de jogo também é a mesma. Então o Fortaleza mudou muito pouco da temporada passada para essa. E é um time estudado, um time que precisa, obviamente, procurar alternativas, planos B, porque no jogo contra o Atlético Paranaense, o Fortaleza tentava as mesmas ações, as mesmas jogadas, sem conseguir sucesso. E o técnico Rogério Ceni, na leitura de jogo, ele também fez praticamente as mesmas alterações. Se no jogo contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, o Fortaleza não tinha um jogador de referência, depois colocou o Wellington Paulista, depois o Edson Carius,
No jogo contra o Atlético Paranaense foi o contrário. Ele entrou com o Wellington Paulista, depois ele se desfez desse jogador de referência e também não funcionou. O Fortaleza não marca gols, repito, há 3 jogos. Isso aconteceu também ano passado, mas a sequência do ano passado era infinitamente mais difícil. Foram jogos contra Flamengo, Atlético Paranaense e Grêmio. Então não tem muita relação. O fato é que muita gente diz que o Rogério Ceni é um técnico que precisa, nesse instante, se reinventar, ou pelo menos reconstruir esse time do Fortaleza. Porque se você olhar para o Fortaleza, para o banco de reservas do Fortaleza, eu não vejo nenhum jogador que possa fazer diferença. O forte do técnico Rogério Ceni, desse time do técnico Rogério Ceni, sempre foi o coletivo. E o coletivo do Fortaleza é um coletivo que hoje todo mundo sabe como joga. Com o Oswaldo aberto pelo lado esquerdo, David agora aberto pelo lado direito, o Romarinho mais centralizado, um jogador de referência, aquela quebrada do Felipe Alves. O Atlético Paranaense marcou muito bem a saída de bola do Fortaleza, que não tinha uma outra alternativa a não ser aquela quebrada de bola, tanto para Bruno Melo quanto para Tinga, que foi o titular contra o Atlético, e não deu certo. O Fortaleza criou muito pouco. Também não vejo motivo para desespero, para achar que o plano de jogo, a estratégia tática do Rogério Ceni não serve mais. Não é dessa maneira. Mas você precisa encontrar alternativas quando os outros times conseguem encaixar a marcação. Isso aconteceu contra Sport, Ceará e contra a equipe do Atlético Paranaense. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no canal do Futebolês, deixar o like, compartilhar para todo mundo se você gosta do nosso conteúdo. Até uma próxima. Valeu!